Olá, sejam todas e todos bem-vindos a mais um Evangelho que está sendo realizado pelo Grupo Espírita Casa do Caminho. A nossa casa, ela está situada no Brasil, em São Paulo, na Rua Estado de Israel, número 59, no bairro da Vila Mariana. E é com grande alegria que nós proporcionamos mais esse Evangelho que possa chegar a cada lar, a cada pessoa que esteja necessitando ou que esteja interessada em ouvir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. E assim, então, nós pedimos para que a pessoa busque um lugar tranquilo, uma posição cômoda, para que possa estar íntegro, inteiro, nesse momento de ouvir os ensinamentos do Evangelho. E que também, se quiser, pode fazer uso da respiração, que ela seja lenta, profunda, que possa já ir trazendo uma harmonia, uma paz interior, para que possamos, então, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos espíritos de luz, aos mentores da Casa do Caminho, em especial a Itaporã, e que primeiramente possamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvirmos os ensinamentos deixados por Jesus. Rogamos ao Mestre que abençoe o nosso propósito, que dê muita luz, muita inspiração à nossa querida Kátia, que hoje trará as explicações sobre a Boa Nova trazida por Jesus. E a nós todos, que estejamos muito atentos, que estejamos presentes para poder assimilar e entender melhor o que Jesus nos trouxe por parábolas. E assim, agradecemos ao Mestre e lhe rogamos que esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Kátia, com você. Olá, amigos. O nosso tema de hoje é o cego de Siloé. A gente vai discorrer um pouquinho sobre essa passagem, baseado no que Caibar Schutel comenta no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Então, eu vou começar contando essa passagem, que é bastante conhecida, mas a gente vai recapitular, porque ela tem muitos aspectos que permitem que a gente desenvolva os temas da nossa conversa de hoje à noite. Então, a passagem é a seguinte: Jesus vinha passando com os seus apóstolos e eles encontraram, sentado a mendigar, um cego de nascença. E aí os apóstolos perguntaram para Jesus: Mestre, quem foi que pecou para esse cego nascer, para essa pessoa nascer cega? Os seus pais ou ele? E Jesus responde aos apóstolos: nem os seus pais e nem ele. A situação dele é para que a vontade de Deus, a graça de Deus se manifeste. E ele diz, em seguida ele disse: é preciso que eu trabalhe para que eu trabalhe para mostrar a quem me enviou o resultado desse trabalho. Então, é preciso que eu atue na vida enquanto é dia, porque quando for noite, ninguém mais trabalha. E ele diz ainda uma frase muito interessante que a gente escuta muito no Evangelho: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Só essa fala de Jesus daria para a gente desenvolver
toda a nossa conversa de hoje. Mas vamos continuar contando essa passagem. Em seguida que Jesus disse isso para os apóstolos, Jesus cospe no barro, na lama, na terra, faz como se fosse um cataplasma, um lodo, com a sua saliva e a terra, aplica nos olhos do cego e diz para ele: vá banhar-se no poço de Siloé. Assim ele faz. O poço de Siloé era uma piscina que tinha águas que vinham do subterrâneo, águas que eram tidas pelo povo de Jerusalém como sendo águas medicinais. Então, muitos doentes, muitas pessoas com dificuldades físicas iam tomar banho nessa piscina, iam se banhar, iam se molhar na tentativa de se curarem dos seus males. Então, Jesus pede para ele ir até o poço de Siloé, até a piscina de Siloé, e banhar-se nessas águas. Assim ele fez. Chegou lá, banhou-se nas águas, e aquele cataplasma que Jesus tinha aplicado saiu, e quando saiu aquilo, ele começou a enxergar. As pessoas que o conheciam a vida inteira cego, a mendigar, acharam muito estranho aquilo, perguntaram se era ele mesmo, ele disse que era assim, e aí eles acabaram levando essa pessoa, esse rapaz, até o Sinédrio para conversar com os fariseus. Os fariseus tinham naquela época a tarefa também de serem como chama, autoridades sanitárias naquela época. Então, eles é quem determinavam quem podia pedir esmola, porque era doente, quem não podia, quem tinha que pagar os seus impostos, quem podia trabalhar, quem não podia. Então, eles levaram esse cego até lá. Chegando lá, eles não acreditaram na história. Chamaram os pais dele ratificaram que ele tinha nascido cego. E ainda não acreditando, até o ponto em que o cego disse para eles: vocês estão tão interessados, por acaso vocês querem ser seguidores desse profeta também? A única coisa que eu sei é que eu não enxergava e depois que ele passou a lama nos meus olhos, eu enxergo. E aí eles acabaram por expulsar o cego do templo. E ser expulso do templo era a mesma coisa que, se a gente for fazer uma comparação nos dias de hoje, ser excomungado pela igreja. Na verdade, era muito, muito ruim, muito difícil. Era uma pessoa que ia ficar mesmo à margem daquela sociedade. E aí, o que ele fez? Ele foi embora do templo. Jesus ficou sabendo que eles tinham mandado ele embora do templo, foi conversar com ele. Mas ele, como quando encontrou com Jesus era cego, não o reconheceu. E Jesus pergunta para ele: você acredita no Filho do Homem? Ele fala: quem é o Filho do Homem, para que eu possa acreditar? Aí Jesus se apresenta para ele, e ele diz que sim, que ele acredita, reverencia Jesus e passa a seguir Jesus. E aí alguns fariseus que estavam próximos perguntaram: e nós? Nós também somos cegos? Porque Jesus disse que eu vim para a terra para que os que não veem passem a ver e os que veem fiquem cegos. E aí os fariseus falaram: por que isso? Nós, então, estamos na categoria de cegos? E Jesus faz uma referência ao cego que ele tinha curado. E diz que se eles, como eles enxergam, como eles estão dizendo que veem, então, vamos dizer, o erro deles é muito maior do que aqueles que não veem. E deixa os fariseus mais confusos ainda. Então, vamos começar lá do começo. Essa é a passagem. Pega quase todo o capítulo 9 do Evangelho de João. João é o único que relata esse fato. E aí a gente vai tentar entender, desde o começo dessa passagem, o que nós podemos tirar de ensinamento, o que nós podemos aproveitar para a nossa vida. Então, vamos lá. O Espiritismo nos fala, um dos princípios da doutrina é a reencarnação. Então, a primeira coisa que a gente vai relembrar aqui é a reencarnação. Então, quando os apóstolos perguntam: quem é que pecou, os pais ou ele? A gente vem a entender que o pecado dos pais,
o pecado de uma pessoa não é imputado à outra, independente se seja pai ou filho, enfim. Os pecados que a gente diz são os débitos, aquelas desarmonias vibracionais que eu causo com a minha atitude, com a minha ação, que eu tenho que recompor de uma forma ou de outra, que eu tenho que devolver esse equilíbrio para a vida. Isso que a gente chama de pecado. Vou usar a palavra que está na lição, que está no Evangelho. Então, ele diz que não é possível que o moço que nasceu cego esteja resgatando um débito de outra pessoa, e a gente aprende isso na doutrina. Cada um de nós resgata seus próprios débitos. E como Jesus disse, nem ele pecou, a gente infere que os apóstolos tinham uma noção da reencarnação, e quando a gente vai estudar, a gente sabe que os fariseus tinham uma noção da reencarnação, os saduceus não acreditavam, mas os fariseus sim. Então, essa noção da reencarnação, aquele cego só pode ter pecado se ele tivesse vivido uma outra encarnação, porque naquela encarnação ele já nasceu cego. Não tem como isso ter sido uma expiação para ele. Então, como é que Caibara explica? Explica que aquela condição de cego para aquele indivíduo era como se fosse uma prova para que ele desenvolvesse novas habilidades, novas virtudes e crescesse e evoluísse enquanto espírito, que não era uma expiação, mas era uma prova para desenvolvimento do próprio espírito. Assim como a gente encontra as dificuldades na nossa vida que acabam exigindo de nós um exercício de virtudes que a gente não faria se não tivesse aquele problema. Então, esse problema vem para nós como sendo uma bênção, uma luz, porque nos induz, nos conduz ao desenvolvimento do nosso espírito. Isso está relacionado à programação da encarnação. Então, alguns seres conseguem fazer programações reencarnatórias em que incluem esse tipo de dificuldade, ou doenças, ou perdas, ou problemas difíceis, para que haja o desenvolvimento das virtudes que aquele ser precisa desenvolver para dar o próximo passo no caminho da evolução espiritual. Acreditamos que esse era o caso desse cego de Siloé, que ele não estava num processo de expiação de uma falta, mas ele estava no processo de testemunho, de provação para o desenvolvimento das suas virtudes. E nessa condição, quando Jesus diz, ele está desse jeito para que a graça de Deus se manifeste. Então, era como se ele fosse um espírito cooperador de Jesus, para que Jesus pudesse, através daquela cura, manifestar a graça de Deus. Então, nada acontece por acaso nesse universo. Então, as coisas se casaram juntas. Deus aproveita as situações todas para colocar de uma forma como se fosse uma engrenagem. Enquanto aquele espírito aprendia novas virtudes para evoluir, ele cooperava com Jesus para que Jesus efetivasse a sua missão na Terra. Era preciso que Jesus realizasse as curas. E quem é que Jesus ia curar? Jesus ia curar quem estivesse pronto para ser curado. E o cego de Siloé passava por essa prova, por essa expiação, e se colocou na passagem de Jesus como realmente um cooperador de Jesus, tanto que ele foi curado. E aí, Jesus diz, enquanto é dia, porque de noite não é possível. O que é enquanto é dia? Enquanto a condição, enquanto a gente tem oportunidade, enquanto as condições são favoráveis para que isso aconteça. E à noite tem a conotação das nossas limitações espirituais, que impossibilitam que essa situação aconteça. E ainda Jesus coloca que eu sou a luz do mundo.
o fato dele trazer, dele falar e reconhecer e mostrar nas suas atitudes que ele vinha trazer luz para os nossos olhos, luz para o nosso espírito, luz para o nosso entendimento. Essa era a profunda e grande verdade que ele carregava em toda a sua existência. E ele chama a atenção. Não é à toa, ele vai curar um cego, alguém que vive na escuridão, e ele diz, eu sou a luz. Ele está fazendo uma referência à sua ação no espírito das pessoas, e não apenas no corpo físico. Porque a cura que Jesus se referia era a cegueira espiritual que era curada, e não a cegueira física. Porque muitos videntes viviam naquela época, inclusive os fariseus, que se achavam sábios, conhecedores da lei e tudo mais. Mas eles não conseguiam ver a luz de Jesus. Eles não conseguiam aprender a enxergar a verdade através do que Jesus fazia. E eles se mantiveram cegos espiritualmente falando. E o que aconteceu com aquele cego que era pobre, iletrado, mas ele estava pronto para ver a luz de Jesus. Então, o seu espírito se abriu para compreender as verdades de Jesus. Muito mais do que curar a cegueira do corpo, Jesus tocou a sua alma. Jesus o trouxe para perto de si. Jesus iluminou o seu espírito com a sua própria luz. E isso de forma efetiva, porque Jesus com a própria saliva fez o cataplasma e aplicou sobre seus olhos. E esse cataplasma, na verdade, tinha... a gente sabe, aprendemos também com a doutrina espírita que o magnetismo tem uma força de colocar, de avivar as substâncias na matéria. Por exemplo, a gente magnetiza a água para a gente tomar, que a gente fala, a gente fluidifica a água, que é colocar elementos magnéticos nessa água. Jesus fez o quê? Jesus magnetizou aquela matéria. É possível pensar que até a saliva que Jesus coloca seja um pouco do seu ectoplasma, um pouco do seu fluido vital, que ele transmite àquele cego, magnetizando com a força da sua infinita bondade, do seu infinito amor. Ele coloca tudo isso naquele cataplasma e aquela matéria, aquele lodo, vai agir sobre o órgão vidente daquele ser que estava, as estruturas oculares que estavam adormecidas, que estavam inutilizadas, que estavam mortas, vamos dizer. E aqueles elementos magnéticos que Jesus colocou na terra e na água, na sua saliva, eles vão agindo como que despertando, como que limpando, como que acionando os elementos, os órgãos da visão daquele ser. Então, a cura se dá em duas etapas. Na primeira, o cataplasma reacende os órgãos da visão daquele homem. Na segunda etapa, ele se banha nas águas de Siloé. O Kaiber faz uma comparação, na verdade, não é comparação, ele faz uma correlação bastante interessante, que Siloé significa, quando traduzido, significa enviado. Então, ele faz uma correlação no quanto esse cego foi enviado para cooperar com Jesus no cumprimento da sua tarefa. Então, faz essa correlação, quando Jesus manda ele se banhar na piscina de Siloé, que era como se contasse para os apóstolos que aquele indivíduo era alguém enviado por Deus para que Jesus tivesse a oportunidade de fazer aquela cura, para que tudo isso acontecesse e as pessoas compreendessem que a verdadeira visão vem do Espírito,
não só da matéria. E que a luz do Cristo, a luz que ele trazia, era a luz que iluminava o nosso espírito, muito mais do que a luz dos olhos que ele devolveu ao cego. Então, uma coisa importante da gente aprender aqui é o quanto Jesus precisa de colaboradores. E quando nós nos colocamos a serviço do Cristo, a serviço de Jesus, a serviço da seara do Mestre, a gente passa, quando tem o nosso coração disponível, puro, envolto na vontade de servir, quando o nosso amor chega antes da nossa ação, a gente se coloca como instrumentos de Jesus para que as curas, a harmonia, a paz e a lucidez se façam nos ambientes onde a gente vive. Então, o quanto Jesus opera sobre nós contando conosco. Jesus opera sobre as pessoas no planeta, contando com as pessoas no planeta. Então, é tão importante que nós nos lembremos de nos colocarmos disponíveis ao Mestre em qualquer tarefa, desde a mais simples, porque os cooperadores de Jesus não medem o tamanho da tarefa, eles se oferecem. Essa é a nossa condição, esse é o nosso aprendizado como colaboradores de Jesus, tanto quanto esse espírito que, na provação da cegueira, desenvolveu virtudes e, aproveitando o ensejo, colaborou com Jesus. Continuando, quando ele é levado ao templo, ele é inquirido pelos fariseus, e eles não concordam, não acreditam nele, não conseguem visualizar a luz de Jesus atuando sobre aquele espírito. Mas ele foi tocado tão intensamente que quando ele reencontra Jesus, quando Jesus procura por ele imediatamente reverencia Jesus e passa a segui-lo. Então, muito mais do que a luz dos olhos, Jesus devolveu a esse espírito a luz e a direção da sua condição mental, da sua condição de caminheiro na eternidade. Então, é esse entendimento de que a luz de Jesus opera os milagres no espírito das pessoas é base para a gente entender o mecanismo das curas. As curas acabam acontecendo muito na propriedade do perispírito. A cura do corpo só acontece, só se efetiva quando o magnetismo atua no perispírito. Porque o corpo vai, aos poucos, absorvendo a organização e a harmonização que o perispírito foi acionado, que se estabeleceu no perispírito. Então, para que a cura aconteça, é preciso que o doente esteja pronto, que o doente opere esse benefício em si mesmo, abra o seu ser para receber o remédio. Enquanto ele nega o remédio, não há como se curar. Então, o primeiro passo para que o doente se cure é ele aceitar que ele precisa de cura. É ele reconhecer que o desequilíbrio magnético, vibratório que ele se encontra está causando condições negativas na sua saúde, quer seja física, quer seja mental. E reconhecer essa harmonia é o primeiro passo para ir buscar entender qual é essa harmonia. Como é que eu faço para desfazer? O que eu preciso para me recompor?
e eu me entregar a esse trabalho de recomposição, na verdade. Eu me entregar a esse propósito. E quando eu me abro para isso, quando eu faço esse movimento na direção de alcançar essa modificação interna, eu abro os canais do meu perispírito para que a cura aconteça. Então, a cura vem pelas mãos de outro ser humano, pela energia do sol, pela energia magnética da água, pela energia vibracional das pessoas, pelas energias da natureza. Então, eu abro canais de conexão com essa cura. Eu vou refazendo os meus caminhos internos, eu vou refazendo a minha estrutura vibracional. E aí eu me abro para receber essa cura. E como Jesus atua o tempo todo a nos responder, ele está o tempo todo de plantão esperando a gente se abrir para ele. Então, quando nós nos colocamos disponíveis, imediatamente ele responde. Muitas vezes, essa resposta a essa cura não é exatamente do jeito como a gente imaginava. Eu vou me curar, vou ficar nova em folha. Na verdade, essa cura vem trazendo, muitas vezes, processos provacionais que inferem no meu espírito o desenvolvimento de novas habilidades, de novos componentes de virtude, de novos componentes de força, de fé, de esperança, de responsabilidade frente à vida e, principalmente, de consciência da verdade divina. Da verdade divina que atua sobre todos nós, da graça divina que emana o tempo todo e que nós só conseguimos captá-la quando abrimos o nosso coração à luz que Jesus veio nos trazer. Essa lição passa por muitos componentes e ela é muito importante para nos trazer de volta o equilíbrio conosco mesmo. Porque muitas vezes, em muitas ocasiões, em muitos aspectos da nossa vida, a gente funciona como aquele cego que vive na cegueira espiritual. E muitas vezes alguns fatos simples da nossa vida funcionam como que um interruptor. Toco o interruptor e, de repente, eu tenho um insight. Nossa, era isso. Nossa, olha o que eu estou fazendo. Nossa, como eu preciso alterar isso. Eu estou indo por um caminho que não é o que eu quero. E essa consciência dessa luz me permite fazer a alteração do caminho. O caminho que eu escolhi. O caminho que me faz melhor. Porque a gente lembra, Paulo, que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E eu preciso ter a consciência do que me convém. O que eu quero para mim? Onde eu estou vivendo na escuridão? Em que aspectos da minha vida ainda está escuro? Em que aspectos a luz já aconteceu? E esse processo é o processo de autoconhecimento, e que a gente tem que semear e tem que vivenciar o tempo todo reconhecendo o auto-amor e o auto-perdão. Quando eu reconheço a minha fragilidade, eu vou em busca de luz para que eu consiga ver onde é que ela se situa, como é que ela se situa. A partir do momento que a luz se deu, eu posso refazer o caminhar nessa direção. Eu posso reconduzir as minhas ações. Esse é o trabalho intenso, incessante e contínuo da evolução espiritual. Em reconhecendo a minha escuridão, eu não preciso me achar a pior das pessoas, aquele cego que não tem mais cura, porque sempre vai haver cura. Para Jesus, para Deus, tudo é possível. Então, a gente tem que lembrar que eu preciso me amar
para reconhecer a minha escuridão. Eu preciso me perdoar para conseguir refazer os meus caminhos. Eu preciso compreender onde é a minha potência, para que eu reforce, para que eu seja luz onde eu estou plantada. Que a história do cego de Siloé nos abra caminhos novos para compreender a luz de Jesus em toda a sua instância, porque Jesus nunca se cansava de ensinar. Ele ensinava por histórias, ele ensinava pela sua própria vivência, ele aproveitava a dor do outro para ensinar aos apóstolos e para ensinar para nós. E ele continua se utilizando das nossas dores para nos ensinar sobre nós mesmos. Abramos o nosso coração para Jesus, para que a luz que ele emana atinja os olhos da nossa mente, do nosso espírito, e possamos bem compreender quem nós somos, o que queremos e o que Jesus nos vem contar. Que a paz do Mestre esteja com todos nós. E agora, queridos amigos, é chegado o momento das nossas doações, porque vibrar é doar, doar amor através do nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente, e acima de tudo irmanados no mais profundo sentimento fraterno, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e muito amor. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta, em especial neste momento que atravessamos, sustentação para todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Vibramos muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para todos aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Vibramos amparo e proteção às crianças e aos idosos, discernimento aos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, em especial para a nossa Casa do Caminho, seus trabalhadores, assistidos e obras sociais. Vibramos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer as suas dificuldades. E para todos os necessitados que agora vêm à nossa mente, encarnados ou desencarnados. Vibramos união, fé, paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perdas de entes queridos. Vibramos harmonia para os nossos lares, equilíbrio, força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E assim, envoltos nessa harmonia, nesse amor,
nas palavras que recebemos hoje da nossa companheira Kátia, mais uma sementinha em nosso jardim, que ela possa germinar e florir, e possa ser um representante também da nossa trajetória espiritual. E unidos e emanados nessa fé e gratos por mais um evangelho, vamos agradecendo a toda a equipe espiritual que esteve presente, aos nossos mentores, a Itaporã, o mentor maior de nossa casa, e ao nosso irmão Jesus, que com seus ensinamentos nos preenchem por dentro e nos dá fé e coragem em continuarmos o nosso caminho. E com ele, então, elevamos os nossos pensamentos a Deus, através de sua oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Fiquem com Deus, irmãos. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br, clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.